Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que fazem parte da IEB Geisel, como também todos aqueles que podem acessar o nosso Instagram nesse momento. Estamos ao vivo para a transmissão do resumo do culto da família, que estará hoje trabalhando o Salmo 58, né? E graças a Deus por esse privilégio de poder estar devagarinho retornando as atividades, né, de exercício da pregação da palavra, né? Então eu agradeço a todos pelo trabalhar aí da oração, da paciência, e assim eu creio que dia 4 eu estarei aí tendo a última revisão. Se Deus permitir, no domingo eu estarei pregando, né, celebrando a ceia do Senhor. E se caso não puder, o pastor Edésio e outros irmãos estarão dando continuidade ao trabalho. Mas até mesmo para que não venhamos interromper essa transmissão do resumo do culto da família, né, que tem sido feito todas as quartas-feiras. Nós estaremos meditando hoje no Salmo 58. É motivo de muita alegria, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprendermos cada vez mais em Sua palavra, com os testemunhos, com as situações de vida daquelas pessoas que andaram com Deus e daquelas que não andaram, para que justamente possamos também fazer as nossas escolhas. E eu creio que, assim como na minha vida, seja também na sua vida. Escolha obedecer. É o melhor caminho a seguir, é obedecer o Senhor. Então, que Deus abençoe e guarde a sua vida, a vida de sua família. Esteja aí conosco durante esta hora de transmissão, para que venhamos sermos edificados pela palavra do Senhor. Já providencie aí a sua Bíblia, seu caderninho de anotação, e nós estaremos juntos meditando no Salmo 58, amém? Da mesma forma, queridos, eu já quero alertar antecipadamente, né? Domingo é o nosso culto de adoração ao Senhor, às 17h30, que regularmente é transmitido pelo canal do YouTube. Então, IEBG Jampa, você encontra o canal do YouTube, você se inscreve, dá o seu like e compartilhe com outras pessoas, para que a palavra de Deus seja propagada. E sempre que houver algum impedimento, quer seja humano ou até mesmo estrutural, né, dos equipamentos, nós estaremos fazendo a transmissão pelo Instagram, como está acontecendo hoje. Então, é algo esporádico. Nossa transmissão, e até mesmo para que fique gravado e você possa rever outros dias, será o canal do YouTube. Mas as exceções estaremos transmitindo, como hoje, pelo Instagram, que também é IEBG Jampa. Basta você procurar lá também. Siga a gente no Instagram, se ainda não segue, né, para que possa acompanhar as nossas transmissões. Amém? Então vamos orar, vamos nos colocar na presença do Senhor, e eu gostaria que você, de forma reverente, pudesse também, nesse momento, fechar os seus olhos, e aonde você estiver, se puder fechar os olhos, né, se você está em um local que não permita isso, mas coloque o seu coração diante do Senhor, tá bom? Então vamos orar. Pai, graças damos a Ti pela Tua bondade. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos por mais um dia podermos meditar em Tua palavra, aprendermos mais de Ti. Dá-nos, Senhor, entendimento, que Teu Espírito visite o Teu povo, que todos possam contemplar a beleza que há na revelação da Tua palavra. Senhor, usa cada texto desse na vida de cada um de forma muito especial nessa hora. Pai, em nome de Jesus, oramos para que o Senhor venha nos preencher da Sua presença, nos dar entendimento, iluminar a nossa mente, para que venhamos desfrutar da Tua palavra. É assim que desde já oramos, agradecidos por ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos,
vamos fazer a nossa leitura do Salmo 58. Você vai perceber que ele é um salmo curto, então estamos apenas com 11 versículos para meditar, e nós estaremos fazendo essa leitura de ponta a ponta, os 11 versículos, e depois nós iremos trazer os esclarecimentos, a exposição do texto do Salmo 58, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, verso 1, Salmo 58. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração de vocês tramam a injustiça. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como o feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem os seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Amém? Então esse é o Salmo 58, e nós a partir de agora estaremos meditando, como este salmo ele tem a sua construção, quais as características, quais os detalhes e de que forma podemos aprender mais com este salmo, com a vida do salmista, e também aplicarmos aos nossos dias atuais. Será que nós temos que aplicar de forma literal o que está sendo dito em cada versículo aqui? Ou nós podemos realmente entender qual o propósito de cada mensagem nesse texto? Então nós temos esse desafio para hoje no Salmo 58, amém? Então eu desafio a vocês a acompanhar atentamente aí na sua Bíblia, fizerem as suas anotações, para que possamos juntos aprendermos mais e mais, amém? Ok, então vamos voltar aí ao início do Salmo, e observe que na sua Bíblia, talvez não tenha, mas em algumas outras Bíblias existe tipo um enunciado, um título, antes do verso, dando alguma orientação, alguma informação sobre o cântico que está sendo escrito, relatado. Então observe aí que existe uma dedicatória, observe aí. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Davídico, poema epigráfico, tá? Então, se você já nos acompanhou nas últimas 2 semanas, nas últimas 2 quarta-feiras, pastor Edésio esteve compartilhando o Salmo 56, 57, e nesses 2 salmos você vai encontrar no Salmo 57 e 59. São 3 salmos seguidos, 57, 58 e 59, com essa mesma dedicatória
Então era direcionado a um mestre de música, daquele escolhido por Davi para tocar em uma determinada circunstância ou solenidade, tá? E ele tinha o direcionamento da melodia. Nós não temos registros que melodia são essas, mas há um direcionamento, ou seja, tipo um jargão, um bordão, ou seja, o direcionamento da melodia era não destruas. E nós não temos como identificar que tipo de circunstância era essa. Se você observar no Salmo 57, ele diz qual era a circunstância do Salmo, mas no Salmo 58 ele não diz, mas podemos observar que essa melodia não destruas, que aparece no Salmo 57, 58 e 59, estão relacionadas a circunstâncias de grande tribulação, de grande pressão, de grande problema vivenciado pelo salmista. E aqui nós vamos direcionar qual é essa problemática, qual é essa situação. E aí um salmo davídico, tá certo? E no verso 1 nós podemos identificar no verso 1 e 2 uma construção nesse salmo, onde há justamente um desafio, uma pergunta, um questionamento e logo em seguida no verso seguinte uma resposta. No Salmo 58, no verso 3 ao verso 5, nós vamos identificar o salmista descrevendo o tema principal do questionamento, do desafio, da pergunta com a sua resposta inicialmente. Tá? Nós vamos também observar que a partir do verso 6 ao verso 9, nós vamos ter agora a oração do salmista. A ação proativa do salmista em orar, em buscar a Deus, para poder construir uma solução para essa circunstância. E vamos ter, durante o versículo 10 e 11, uma outra construção, que é justamente o salmista e o povo, né, se alegrando com a justiça de Deus sendo manifesta e punindo, trazendo juízo sobre a vida dos ímpios. Então, vamos identificar que questionamento é este que o salmista levanta, porque ele responde de imediato. Logo em seguida ele aprofunda um pouco o conhecimento sobre essa temática e depois vem com uma oração de clamor a Deus, de justiça, e nos versículos 10 e 11 ele já traz a resposta e o resultado de sua oração. Então observem aí o que diz o verso 1 mais uma vez. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Então observe que ele faz duas indagações, duas perguntas, e essa palavra no hebraico que diz respeito a poderosos, ele pode estar diretamente ligado ao ato de governar, o ato de julgar, o ato de estar investido de autoridade para exercer justiça e retidão, como algum cargo público, alguma função judicial, né? E em algumas versões essa palavra ela pode estar vindo com a ideia de deuses, com D minúsculo, alguém que tem autoridade de executar algo, né? E aí o salmista ele traz dois questionamentos. Será que esses poderosos, será que esses investidos de autoridade, uma linguagem judicial, eles estão investidos de cargos, atribuídos de função, para quê? Para julgar com justiça, para julgar com retidão. E esses dois termos, eles trazem muito conhecimento, muita profundidade. Justiça aqui não é no parâmetro humano de justiça, mas você
transmitir a justiça de Deus, a equidade no ato de julgar, e é sempre favorável ao que é justo, ao que é correto. Ele não pende nem para um lado nem para o outro. A nossa justiça, por exemplo, no Brasil, ele possui um símbolo, né, que é uma mulher vendada aos olhos segurando uma balança, que é o símbolo do curso de direito, do poder judiciário em si como um todo. E o que nós vemos é que não há essa equidade no ato do homem julgar. Não há essa retidão no ato desses homens investidos de autoridade para decidir. Se você fizer um retrospecto, por exemplo, no nosso país, nós poderemos observar o quanto que o nosso Superior Tribunal de Justiça ele muda rapidamente a sua forma de julgar temas. Tudo vai depender dos seus pressupostos individuais, da sua bagagem individual, da sua formação, da sua cultura e o seu posicionamento ideológico sobre determinado tema. É muito triste. E o que o salmista está trazendo é justamente isso. Ele diz: olha, vocês que estão investidos de autoridade, vocês falam com justiça? Vocês julgam a causa do pobre, do oprimido, de forma isenta, sem pender para um lado ou para o outro? Vocês julgam com retidão? Então observem que o salmista ele traz um questionamento, um desafio, e logo no versículo 2 ele traz a resposta. Não, de forma enfática. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Então veja que a resposta do salmista no verso 2 ao desafio, às indagações do verso 1, é de que estas pessoas elas não trazem a justiça de Deus sobre a terra. Pelo contrário, as suas ações, as suas atitudes, as suas mãos executam a violência, tramam injustiça. E aí o salmista, a partir do verso 3 ao verso 5, ele vai descrever quem são estes. E aí ele traz um grupo específico. Observe o verso 3 do Salmo 58. Os ímpios. E aqui é interessante, ele demonstra algo que nós precisamos aqui refletir com bastante transparência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. E aí muitas vezes, queridos, quando nós lemos um versículo como esse, o verso 3, às vezes a gente não percebe o quanto que isso traz de profundidade sobre a natureza e a realidade do homem sobre a terra. Muitas vezes os seres humanos, de forma muito superficial, observam as consequências, os resultados, as problemáticas oriundas de uma origem bem antecedente. As pessoas estão preocupadas com a Covid-19. Não, o problema de 2020 é a Covid-19. A partir do momento que esse homem conseguir a vacina e imunizar todo mundo, os nossos problemas vão se acabar. E eu digo e repito, o problema do ser humano não é a Covid-19. A Covid-19 é uma consequência de algo que vem anteriormente. Muitas pessoas recentemente têm percebido nos jornais uma constante, insistente manifestação de racismo em diversas áreas, em diversos segmentos da sociedade. E o quanto que esse racismo estrutural, ele divulgando-se e propagando-se ao longo dos séculos, traz até hoje os seus efeitos e suas consequências. E eu digo e repito, diante do versículo 3, o problema não é o racismo.
O racismo é uma consequência, é uma manifestação de algo que a antecede. Da mesma forma, nós estamos observando nesses 9 meses de quarentena, de isolamento social, por conta da pandemia, nós temos identificado, queridos, o quanto que a violência contra a mulher nos lares, o feminicídio, tem disparado os índices. O quanto que o homem, o ser humano, se torna cada vez mais violento com aquele que um dia jurou, prometeu amar e cuidar. E nós, quando olhamos essas realidades, as pessoas começam a dizer: olha, realmente a violência é muito grande e o ser humano ele precisa ter leis mais rígidas, punições mais severas para coibir essa violência toda. E eu digo e repito, o problema não está na violência em si, mas o que a antecede. E o que é que antecede esses problemas todos citados, pastor? É justamente o que o salmista vem explicar no Salmo 58, versículo 3. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Então aqui nós temos sim uma revelação muito forte e que a humanidade tenta negar. Dizer que o homem é bom, que ele pode fazer coisas boas se ele quiser. Já o salmista está dizendo aqui que não, que o homem é mau, que a sua essência é má, que desde o ventre ele já traz uma carga, uma natureza negativa, pecaminosa. E é justamente essa natureza pecaminosa o problema da humanidade. Porque a natureza pecaminosa não se cura com vacina. A natureza pecaminosa não se cura com atos antirracistas. A natureza pecaminosa não se cura com leis mais rígidas, com punições mais severas contra a violência. A natureza pecaminosa, ela somente é tratada pelo sangue de Jesus Cristo, que nos perdoa e que nos purifica de toda a nossa transgressão. E aqui o salmista ele traz uma revelação: olha, eles nascem já errados e desviados. Desviados de onde? Do caminho correto que é andar com Deus. Logo, o homem nasce separado de Deus. Ele não precisa fazer absolutamente nada com a sua vida. Ele já nasce separado de Deus. Ele já nasce debaixo da condição de pecador. O próprio Davi, no Salmo 51, ele reconhece a sua realidade. Abra lá a sua Bíblia, Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Veja como o salmista Davi, ele tem essa consciência que ele nasceu pecador, que ele tem uma origem pecaminosa. Observe lá o que diz o Salmo 51, versículo 5, diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Ou seja, ele já nasce com uma transmissão pecaminosa da desobediência. Ele não está dizendo aqui que o ato sexual gerou pecado na vida de Davi. Não. A vida sexual foi criada por Deus entre o homem e a mulher. Assim está em Gênesis. E assim nós cremos. E assim é que é a revelação da verdade de Deus. E aí o salmista ele confirma que ele não está fora dessa situação. Ele reconhece como um pecador desde que nasceu. E aí,
Quando nós olhamos o Salmo 58, o versículo 3, o salmista está especificamente falando dos ímpios. Então, qual é a diferença dos ímpios que nasceram debaixo da condição de pecadores, que erram desde o ventre, que são mentirosos, desde o ventre, desde que nasceram? De nós que cremos, que andamos com Deus e que nascemos debaixo da mesma condição? Nenhuma. Todos nós somos pecadores e nascemos separados da vontade de Deus, destituídos da presença de Deus. E por quê? Por qual motivo? E aí, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai nos esclarecer. Nós vamos ver no capítulo 3, no capítulo 6, ele mostrando que não há separação, não há diferença entre judeu e grego ou qualquer outra nacionalidade, que nós somos pecadores e existe uma condenação, existe um salário do pecado para quem peca, para quem já vive debaixo dessa condição, que é a morte. E só existe um caminho capaz de trazer vida, de restaurar, é andar com Deus, é crer em Jesus como Senhor e Salvador. No caso do salmista Davi, era justamente obedecer à lei de Deus, amar a Deus e, na fé que há em Deus, viver de forma correta, agradável. Mas ele não se exclui, não exclui ninguém. Na verdade, essa é a condição humana, é a realidade humana da natureza devastadora do pecado que há em nós. Então, aqui nós temos no versículo 3 um esclarecimento, um aprofundamento, porque o homem julga injustamente, porque o homem não faz as coisas corretas. E aí nós trazemos a realidade para os dias atuais. Por que os órgãos públicos não exercem com justiça o seu dever, o seu mistério? Por que as organizações filantrópicas elas não vivem verdadeiramente para o fim pelo qual elas foram criadas? Por que existe tanta corrupção? Por que há tanta violência? Por que há tanta maldade sobre a face da terra? É justamente porque o salmista está trazendo à tona a razão pelo qual o ser humano é o que é. É alguém debaixo de uma condenação. Nasceu com a natureza pecaminosa por conta da desobediência a Deus. É interessantíssimo como nós poderíamos aprofundar nesse verso 3 esse tema. Mas nós teremos que avançar, porque ele continua a especificar e detalhar a ação desses ímpios. Primeiro ele mostra a origem do mal, tá? A natureza pecaminosa. Esse é o problema da humanidade. E aí ele começa a detalhar essa manifestação da natureza pecaminosa. E olha o que ele diz no verso 4. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Esse texto no versículo 4 e 5 é especial. Mas pastor, por que especial? Ele está falando e detalhando a forma dos ímpios agirem com injustiça, com falta de retidão, com maldade, Então ele vai dizer que seu veneno é como veneno de serpente. E você sabe muito bem que uma serpente venenosa, ela mata não só a sua presa, como também o ser humano, se não tomar um soro antiofídico contra ela. É extremamente letal. Existem cobras venenosas e extremamente letais. Mas aí o salmista ele traz algo bem interessante para a reflexão, que
esses ímpios que agem de forma maliciosa, de forma venenosa contra o justo, contra o pobre, contra o necessitado, eles tapam os ouvidos. Como alguém, que coloca a mão nos ouvidos para não querer ouvir. Ouvir o quê? A música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. O que Davi está falando é que você já deve ter visto aí no seu canal de televisão, em filmes, documentários, aqueles encantadores de serpente. Você já deve ter visto um cestinho de palha no chão, aí tem uma naja, uma cobra assim em pé, e alguém com uma flauta tocando uma música e encantando a serpente. Só que tem algo bem interessante aqui. Se você pesquisar no Google, você vai identificar que as cobras são surdas. Mas são surdas de nascença. Elas não possuem o aparelho auditivo. Mas, pastor, e como é que elas conseguem identificar a sua presa? Elas possuem outras características, outras habilidades. Por exemplo, a cobra no solo, ela sente a vibração de objetos ou de pessoas ou de animais se movimentar à distância. Elas normalmente colocam a língua de fora e balançam. A língua, ela capta justamente também essas presas, se estão próximas ou não. Elas possuem olhos, elas possuem visão, mas audição elas não possuem. E aí, como é então, pastor, que os encantadores de serpente usam uma corneta para tocar flauta e fazer encantamento para que a cobra não pique aqueles homens que tocam e encantam as serpentes? Ora, é para enganar quem está vendo ele, não a cobra, porque a cobra não ouve, mas são os movimentos que o encantador faz com os braços e com a flauta que encanta a cobra e não o som. E aí, o que o Davi está querendo dizer com isso, pastor? É que os ímpios, eles possuem ouvido, mas se fazem de surdo, ou seja, tapam os ouvidos, não querem ouvir falar de justiça, não querem ouvir falar de retidão. Em outras palavras, justiça e retidão são atributos de Deus. Então eles não querem ouvir falar de Deus, eles não querem ouvir falar da palavra de Deus, eles não querem tomar conhecimento daquilo que Deus deseja ter. E aí, veja que Davi explora muito bem, e é o que acontece. Quando um cristão fala da palavra de Deus para um corrupto, fala da palavra de Deus para um ímpio, eles zombam, eles xingam, eles esculhambam, eles negam, eles se recusam a querer ouvir. É o que Davi está querendo nos mostrar. Essa natureza pecaminosa tem um bloqueio espiritual, que é justamente essa separação entre o homem e Deus, que somente através do Espírito Santo de Deus é que ele consegue ouvir a voz de Deus. Somente pela revelação do Espírito Santo de Deus é que eles conseguem dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, à mensagem de Deus, e assim se tornarem obedientes. Então, esse detalhe aqui no versículo 5 é justamente a realidade humana de hoje. Você fala sobre a palavra de Deus, você prega sobre Jesus, e muitas vezes as pessoas dizem: olha, fica com teu Jesus que eu não preciso dele. Então confiam em suas riquezas, confiam nos seus títulos, no seu status, na sua condição atual, mas esquecem de uma grande verdade que o salmista também vai falar.
é que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. É que os ímpios serão punidos, julgados e condenados a uma sentença de morte. Isso é que eles não conseguem entender. Mas o salmista, ele vai trazer justamente uma realidade. A oração que vem no verso 6 ao verso 9 é uma oração que para muitos, de forma distorcida, atribui nos dias de hoje uma oração de sentença de morte para o seu inimigo. Preste bem atenção no versículo 6 ao versículo 9. Quebra os dentes deles, ó Deus. Olha aí, preste bem atenção. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Seja como a lesma que se derrete pelo caminho, como o feto abortado. Não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos, antes que suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ele verde ou seca. Muitos podem pensar da seguinte forma: pastor, quer dizer que eu devo orar pedindo a Deus para que quebre os dentes do meu inimigo, né? Para que mate o meu inimigo, para que ele escorregue como a água que escorre, desapareçam sobre a face da terra, né? É isso? Não. Apesar que muitos, de forma errônea, querem justamente trazer sentenças de morte, de maldição sobre a vida de outras pessoas, e se valem da sua condição de algum líder espiritual para determinar praga sobre a vida de alguém. Só que aqui tem algo totalmente diferente, mas muitas vezes você já ouviu: Senhor, queima aquele ímpio, quebra as pernas dele, Senhor, traz uma doença mortal sobre a vida daquele ímpio. Muitas vezes tem pessoas que querem justamente determinar o mal para os seus inimigos, e nós vamos perceber que não é assim que funciona. Observe que a oração no versículo 6 ao versículo 9, ele está pedindo a Deus que seja o quê? O que eles não são. No versículo 1 e 2, eles não são justos, eles não são retos. Então a oração é que para que Deus julgue essa causa e retribua o mal, ou seja, a justiça de Deus proporcional ao mal que eles fazem. Mas pastor, Deus não é amor? Mas pastor, como é que Deus vai matar o inimigo, matar o ser humano? Eu pergunto a você que nos ouve: por que Deus deixou o seu Filho Jesus morrer na mão de ímpios na cruz do Calvário? E se Ele permitiu que o seu próprio Filho fosse morto, é porque tem algo muito maior sendo preservado, que é a justiça de Deus. Por Deus ser justo, Ele não podia abonar o seu próprio Filho, porque Jesus Cristo tinha uma missão naquela cruz: morrer por nós pecadores. Então, como diz o profeta Isaías, Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, Ele é o nosso substituto e sofreu a punição. O pecado tem salário, e o salário do pecado
é a morte. E Jesus morreu porque Ele se fez pecador por nós. Da mesma forma, o que o salmista está dizendo é: a mesma maldade, a mesma violência, a mesma injustiça com que eles agem, Senhor, toma diante de nós a nossa causa e julga-os, e retribua a sua justiça pelo mal que eles fazem. Veja como é uma linguagem de sentença, mas de uma sentença que anula as ações dos ímpios e protege o justo. Observe mais uma vez, versículo 6: quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Ou seja, versículo 4, versículo 5, ele fala justamente que os ímpios agem como que serpentes que possuem presas. A feroz ação do ímpio, representado por um leão com as suas presas, Deus diz, o salmista ora a Deus pedindo para que as ações maléficas dos ímpios sejam anuladas, que não surtam efeitos contra os justos. E ele diz mais: desapareçam como a água que escorre, ou seja, tenta segurar uma água que derrama sobre a mesa, escorre sobre a mesa, e você tenta fazer assim uma conchinha para tentar segurar a água, e veja o quanto que ela se desfaz rapidamente de suas mãos. Nós não conseguimos. O que o salmista está pedindo é: Senhor, age com velocidade, com rapidez, socorre-nos. Não permita que a maldade destes ímpios nos atinja. Protege-nos, Senhor. E ele diz mais: sejam eles como lesma que se derrete pelo caminho. Se você já parou para observar uma lesma, ela deixa uma gosma, uma mancha sobre o local onde ela anda. É como se ela fosse se desidratando à medida que ela se arrasta, né? Da mesma forma, ele vai dizer: olha, que eles sejam condenados pela sua impiedade, pela sua maldade, assim como o feto abortado não chegou nem a ver o sol. Eles dizem mais, a oração deles é: olha, que esses ímpios, eles sejam varridos, eles serão varridos antes que suas panelas sintam o calor da lenha. Você sabe muito bem que dificilmente numa cidade, apesar de ter as suas exceções, hoje nós usamos o botijão de gás. A gente clicou lá, ligou o fósforo, o isqueiro, o bujão acende lá e você esquenta a água, né? Mas o fogão a lenha, ele tem um detalhe: ele era bastante lento. Primeiro ele tinha que queimar a madeira para gerar brasas e aquecer e cozinhar o alimento. Isso gerava um certo tempo, né? Então o que ele está afirmando na sua oração é: Senhor, eles não percebem, mas eles terão a retribuição da tua justiça antes que eles percebam, antes que a água esquente as suas panelas, que o fogo esquente a sua panela. Não importa se a madeira está verde ou se está seca. Ou seja, você sabe muito bem que madeira seca faz só fumaça, não faz fogo. Perdão, a madeira verde não faz fogo, faz fumaça, né? A madeira seca é que faz fogo rápido, né? Mas a justiça de Deus, ela não vai falhar. Ela vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor, de essência perfeita, justiça e amor, ele traz o seu juízo sobre os moradores da terra. E ali não importa se a madeira é verde ou seca, vai ter juízo de Deus, né? E aí nós vamos perceber essa realidade bem mais intensa quando ele começa a trazer justamente
alegria, satisfação, não por estar vendo a desgraça do outro, não por estar vendo a morte do ímpio, mas por sim contemplar a justiça de Deus em seu favor, por ser justo, temente a Deus. Eles se alegrarão porque Deus os protegeu. Eles se alegrarão porque Deus cuidou e os livrou, né? E aí nós teremos vários versículos que mostram a ação protetora de Deus, impedindo que os ímpios nos maltratem, nos machuquem. Não permite nem que o diabo nos toque sem a autorização de Deus. Ou seja, nós estamos debaixo dessa proteção, e é isso que o salmista está trazendo à tona. Ele coloca justamente a realidade de quê? De que não faça justiça com a própria mão. Confie em Deus, ore a Deus, interceda a Deus para que a sua justiça derrame proteção sobre a sua vida e juízo sobre a vida dos ímpios, que ao seu tempo vai acontecer. Por exemplo, o Salmo 1. O Salmo 1 é um comparativo dos ímpios com os justos, e o fim dos justos é na presença de Deus, e o fim dos ímpios é a sentença de morte. E aí nós vamos identificar isso claramente quando eles trazem no versículo 10 e 11 essa alegria pela justiça de Deus e não pela desgraça do ímpio. Olha o que ele diz no versos 10 e 11: os justos se alegrarão quando forem vingados. Ou seja, a ideia de vingança não pertence ao homem. Por isso que o salmista não exorta, não estimula a fazer justiça com a própria mão. Ele estimula o quê? A orar a Deus, a buscar a Deus e descansar em Deus, que é justamente o justo juiz. É Ele quem tem a justiça e a retidão, e é Ele que trará juízo sobre o homem e sobre os moradores da terra, e cada um receberá a sua sentença. Se todos nasceram debaixo do pecado, qual é a sentença daqueles que morreram sem conhecer a Jesus como Senhor e Salvador? Qual é a sentença daqueles que não foram perdoados os seus pecados por fé no Filho Jesus Cristo, Filho de Deus? A sentença é a justiça de Deus. E aí no versículo 10, os justos se alegrarão quando forem vingados. Ou seja, quando a justiça de Deus for revelada, quando a justiça de Deus for manifesta. Em Apocalipse nós vamos ter uma realidade muito interessante. Todos os santos, ou seja, todos que creram em Jesus, forem mortos por causa da perseguição, não importa o tempo, mas principalmente aqueles que foram injustamente mortos, eles estão clamando nos céus por justiça. Até quando, Senhor, irás julgar aqueles que nos mataram? Como se ele dissesse: olha, Senhor, estamos aguardando a tua ação, a tua justiça, e nós nos alegraremos quando a tua justiça for manifesta, porque nós seremos o quê? Vingados. E aí o salmista deposita na mão do justo juiz a vingança, porque pertence ao Senhor o juízo e a justiça. Nós humanos não podemos julgar as pessoas na forma espiritual de condená-las ao inferno. É Deus quem vai fazer acontecer a sua palavra, a sua justiça, na hora que cada um fechar os olhos e tiver que prestar contas diante de Deus. E aí ele diz mais, preste bem atenção: quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Eita, pastor, e agora? Quer dizer que eu devo me alegrar e orar para que Deus derrame sangue dos injustos, e eu vou dançar, eu vou pisotear sobre o sangue dos ímpios, eu vou me alegrar com isso?
quando os meus pés estiverem banhados do sangue dos ímpios? Não. Nós estamos diante de uma realidade no Velho Testamento, quando as guerras, as lutas eram travadas entre os povos e os sangues eram representação da derrota do inimigo. Mas é interessante a gente observar essa alegria dos justos, né, em Deus sendo o vingador, aquele que traz o juízo correto, e eles observando que quando os pés deles foram banhados com o sangue dos ímpios. Eu quero que vocês abram em Isaías 63. O profeta Isaías é o profeta que mais traz revelação profética sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias. Mas no Salmo 63, nós vamos ter aí no versículo 1 ao versículo 6, algo muito semelhante vindo da parte de Deus e que nos leva a entender por que essa retórica no Velho Testamento faz sentido. Observe aí, Isaías 63, do versículo 1 ao 6. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança a passos largos, na grandeza da sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Porque tuas roupas estão vermelhas com as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me, mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embedeci e derramei na terra o sangue delas. O que é isto? O juízo de Deus sendo derramado. E o pisoteado lagar, ou seja, onde os tanques de uva eram pisoteados para dar justamente a tintura, a polpa e pudesse produzir o vinho. Aqui Deus está trazendo juízo sobre as nações, e a morte dos ímpios faz parte do dia da vingança que vem do Deus justo, do perfeito, da retidão que há em Deus, não dos homens. Então, nós vemos claramente que Deus é um Deus de amor, mas de justiça, de juízo. E aí, no Salmo 58, passamos a entender melhor, no versículo 10, por que os justos se alegrarão com a vingança do Senhor, com o derramamento de sangue sobre os ímpios? Porque o salário do pecado é a morte. Deus vai cumprir a sua sentença de morte contra os ímpios. E o respingar do sangue mancha as vestes daquele que executa. E na verdade, banhar os pés de sangue dos ímpios é na verdade tão somente a realidade da condenação dos ímpios, e os justos de pé estarão protegidos e guardados. Da mesma sorte, no verso 11, para encerrar o Salmo 58, então os homens comentarão. Qual é o reflexo? Qual é o resultado da vingança do Senhor sobre os ímpios? De fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Ou seja, a condenação dos ímpios é obrigatória.
Deus, Ele vai trazer justiça sobre a vida dos ímpios e vai trazer salvação para a vida dos justos, proteção para a vida dos justos. E isso nós podemos aplicar na nossa vida, nos nossos dias, queridos. Muitas vezes nós somos perseguidos, nós somos massacrados por aqueles que são detentores de autoridade e poder. Mas você não deve desejar o mal dela. Você não deve exercer juízo com as próprias mãos. Você deve confiar no Deus que é o vingador, que a sua justiça perfeita irá se manifestar sobre a vida dos ímpios mais cedo que a gente imagina. E nós devemos guardar o nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Confiarmos nele, nos alegrarmos nele, na sua justiça, porque na vida do justo, como diz o verso 11, há um Deus sobre a terra que traz a sua justiça pura, reta, sobre todos. Amém? Então, veja o quanto que nós podemos aprender no Salmo 58. O quanto que nós podemos ampliar o nosso conhecimento, trazer para a nossa realidade de vida. O que nós devemos fazer é o que Jesus fez: ore por seus inimigos. Quando alguém te ofender, dá a ele a outra face, não revida na mesma moeda. Apresenta diante do teu Deus, apresenta diante do Senhor as tuas queixas, porque a justiça de Deus vai ser derramada sobre os ímpios, e a proteção de Deus irá aniquilar, irá proteger a vida dos justos. Amém? Então espero que vocês tenham aprendido um pouco mais com o Salmo 58, assim como eu também, pastor Edésio e todos aqueles que se debruçam sobre a palavra de Deus também se alegram. Então, neste momento, encerramos agora a nossa transmissão no Instagram. E a todos que nos acompanharam, que Deus abençoe e guarde a vida de vocês, continue firmes, perseverantes, e até domingo no culto presencial, até domingo no culto de ceia ao Senhor. Logo mais estaremos adicionando o link no nosso grupo para a inscrição para o culto presencial aos domingos às 17h30. Amém? Então, obrigado pelas orações, que Deus abençoe e guarde a vida de vocês, e se Deus permitir, estarei compartilhando essa vitória, sobre essa restauração da saúde, e domingo, se Deus me permitir, estarei pregando aqui na igreja. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.